Vinde, Espírito Santo, encheis os corações vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Tem bondade de sentar um pouquinho? Jesus sempre era seguido por muita gente, mas houve duas ocasiões que ele ajuntou uma grande multidão que o seguia. A primeira vez foi quando ele multiplicou os pães, né? Os evangelistas até falam que ele multiplicou os pães mais vezes, não só uma vez, mas houve uma vez que uma grande multidão juntou-se perto dele e queriam fazê-lo rei, e ele se afastou. E, de novo, uma grande multidão se juntou perto dele quando ele entrou em Jerusalém de maneira triunfante, não é? E a multidão pegava ramos de oliveira, jogava no chão, jogava os seus mantos, né, seus casacos, digamos assim, para ele passar, dizendo, né, Hosana, né, no mais alto dos céus, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Por quê que a multidão se juntou de novo? Porque quando ele estava indo para Jerusalém, Jesus fez um caminho para Jerusalém, quando ele ia ser crucificado, ele encontrou um cego no caminho. E o cego gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse título, filho de Davi, é o título que seria dado ao Messias. Messias era aquele que Deus havia prometido e que o povo de Israel esperava, né, de maneira ansiosa, que chegasse. E falava-se que aquele Messias que viria, iria produzir alguns sinais de que ele era de fato o Messias. Um deles, muitos sinais, era dar vista aos cegos. E aí então aquele cego, ele é curado à beira do caminho para Jerusalém, e ele então usa esse título do Messias, ele reconhece Jesus como Messias, e a multidão então começou a gritar, né? Filho de Davi, e ao entrar em Jerusalém, né, usaram um canto bíblico, né? Hosana, né? Isto é, glória a Deus ao Filho de Deus, né? Ao Filho de Davi, ao Messias que entra na nossa cidade. Agora, gente, por duas vezes, quando essa multidão se junta, é por causa de milagres. A primeira vez por causa da multiplicação dos pães. Ora, né, eles pensaram com certeza o seguinte: se a gente seguir Jesus, nós vamos ter uma vida boa, não vamos precisar mais trabalhar, não vamos precisar fazer mais nada, porque se alguém multiplica os pães, né, por que que nós vamos ter que nos esforçar na vida? Basta seguir este homem e ele nos dará tudo de mão beijada. E a segunda vez, por causa do milagre, não é? Por causa das maravilhas que Jesus fazia. Quando o povo quis fazê-lo rei, após a multiplicação dos pães, Jesus não quis. Ele teve uma oportunidade sem par, né, única, de ser feito rei de Israel, como os judeus pensavam que Jesus seria, né? E mesmo quando ele entra lá em Jerusalém, ele também tem a oportunidade de ser um rei, ainda que ele não entra na cidade como os reis antigos costumavam entrar nas suas cidades, ou quando conquistavam uma cidade, montados em cavalos brancos, não é? De maneira triunfal. Mas o triunfo de Deus é outro. Jesus, ele vem montado numa jumentinha, não é? Numa jumentinha, cumprindo uma profecia do profeta Zacarias, que dizia que o rei entraria em Jerusalém, o Messias entraria em Jerusalém montado numa jumentinha, filho de uma jumenta, ainda fala desse jeito, né? E será um rei da paz, será um rei universal, será o Messias bendito de Deus, não é? Agora veja que Jesus, ele não faz caso
dos gritos da multidão. Por quê? Porque ele não era o rei que a multidão esperava, ele era um outro rei. Seria sim de fato o rei. Vocês ouviram na segunda leitura, que termina dizendo que ele é o Senhor, né? O Kyrios, é a mesma coisa que rei. Essa palavra Kyrios, o Senhor, com letra maiúscula, ela era dada somente a César, o imperador do mundo. Nem os reis que governavam em nome de César recebiam o título de Senhor, né? O grande, o poderoso, o governante. E Jesus recebe. E de fato, gente, Jesus é o rei, ele é o nosso rei. Amanhã, quem participar da procissão, e mesmo hoje, na música de entrada da nossa celebração, nós cantamos, né? Hosana ao rei, Hosana aquele que vem em nome do Senhor. E ele é o rei que quer entrar dentro do nosso coração. Ele não entra mais numa cidade, ele não entra mais num lugar, ele entra agora dentro do coração humano. Mas ele não é aquele rei que vai nos dar uma vida fácil. E aí muita gente se decepciona com Deus, né? Muita gente procura a Deus para que Deus resolva todos os seus problemas, que Deus dê um jeito em todas as dificuldades da sua vida. Não são poucas as pessoas que estão decepcionadas com Deus, né? Elas dizem assim: eu estou procurando Deus, eu estou buscando a Deus, não é? Eu vou à missa, eu pago o dízimo, eu faço isso, faço aquilo, mas a minha vida não está se resolvendo, a minha vida não está indo para frente, as coisas não estão dando certo. Gente, se nós ligarmos a televisão, e basta ligar a televisão em qualquer hora do dia, nós vamos ver muita gente falando em nome do Senhor, como a multidão que queria fazer Jesus rei depois da multiplicação dos pães, ou aquela multidão que o acolhe em Jerusalém, que mais tarde vai gritar: crucificam. Não é? Nós vamos ver muita gente falando de Deus de uma maneira triunfante. Deus resolve todos os problemas, Deus deixa as pessoas ricas, né? Deus faz as pessoas poderosas, ninguém mais vai ser cauda, todo mundo vai ser cabeça, ninguém mais vai ser empregado, todo mundo vai ser patrão, é isso que quer dizer, né? A nossa vida vai ser um mar de rosas, não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais dificuldade, não vai haver mais nada de ruim, porque Deus protege a todos, Deus guarda a todos, Deus não deixa ninguém tropeçar numa pedra. Veja que o diabo cita isso para Jesus, né? E o diabo queria que Jesus reagisse, tornando-se de fato um rei assim, né? Que não só não tropeçava em pedra, mas também não deixava ninguém tropeçar em pedra nenhuma, distorcendo o Salmo 90, 91, não é? Então muita gente proclama um rei assim, busca um rei assim, quer um Senhor assim, quer um Senhor que resolva todos os problemas humanos, todas as dificuldades humanas, né? Um rei que coloque debaixo dos pés os seus inimigos, um rei que conserte os problemas políticos do mundo, os problemas sociais do mundo e tudo isso. Mas será que Jesus é isso? Quando ele entra em Jerusalém, ele entra para quê, gente? Ele entra para ser crucificado. Não é? Se nós soubéssemos do que vai nos acontecer daqui uma hora, né? Daqui um dia, uma semana, e se nós soubéssemos que, né, se nós formos em tal lugar, nós podemos ser assassinados, se nós sairmos daqui e pegarmos o nosso carro, nós podemos sofrer um acidente, se nós pudéssemos evitar isso, com certeza nós evitaríamos, com certeza não iríamos em tal lugar, não pegaríamos o carro naquela hora, não iríamos naquela direção, com certeza não. Jesus sabia, e no entanto ele não desvia o caminho, ele vai ao encontro da cruz, para mostrar que rei é este, né? Qual é o trono deste rei, qual o tipo de governo deste rei, né? Não é um rei que veio para resolver os problemas do mundo, não é esta a proposta, gente, não é essa a promessa de Deus. É verdade que Deus abençoa, com certeza, é verdade que Deus cura, é verdade que Deus protege,
né, faz prosperar muita gente. Com certeza é verdade tudo isso. O próprio Deus, o próprio Jesus disse: busca o reino de Deus, o resto é dado por acréscimo. Mas ao mesmo tempo ele não prometeu. Quem o busca desta maneira o faz em torno de uma falsa promessa ou de uma distorção da palavra de Deus. Porque Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Coragem, eu venci o mundo. Daí nós vamos dizer: bem, ele não promete de fato tirar as nossas aflições, nos colocar numa redoma de vidro, impedir que nós tropecemos em alguma pedra, quer dizer, que a gente tem obstáculos, né, na nossa vida, mas também no final ele nos dá uma vitória. É verdade, gente. Jesus nos promete vitória, né? No mundo tereis aflições, coragem, não desanime, eu venci o mundo. Mas qual é a vitória que Cristo dá? É um triunfalismo? O que é triunfalismo? É a gente passar por cima, né, de todas as coisas, é a gente vencer todas as coisas. Gente, às vezes, pela nossa perseverança, às vezes, né, pela nossa criatividade e de muitas outras maneiras, nós podemos vencer sim os problemas da vida. Podemos ficar motivados a não nos entregar, né, às dificuldades da vida e a triunfar sobre elas. No entanto, gente, sempre Deus nos dá graça para isso. No entanto, a vitória que Jesus promete é a vitória da cruz. Por quê? Porque o grande problema humano não são as dificuldades financeiras, o desemprego, os problemas que nós vemos aí. O grande problema humano chama-se pecado, que é causador de todos os problemas que nós vemos no mundo. A campanha da fraternidade fala de violência. Jesus ele entra na cidade de Jerusalém montado num jumentinho chamado Homem da Paz, não é? Mas de onde vem a violência? A violência vem do nosso coração. A violência não vem dos traficantes, a violência não vem de um morro do Rio de Janeiro, a violência não vem de qualquer lugar do tipo, não, a violência, né? E mesmo no trânsito, não vem do fato de termos um trânsito caótico, difícil, mas a violência, gente, ela vem de dentro do nosso coração. É o nosso desejo de dominar, é o nosso desejo de reinar. Por que nós ficamos tão irritados, tão bravos, quando uma coisa não dá certo, como quando alguém não faz o que nós queremos? Porque nós queremos dominar sobre as situações, queremos dominar sobre as pessoas, queremos, né, estar por cima. Agora Jesus nos ensina, gente, a reinar de uma outra maneira, não dominando, mas servindo. Jesus vai para a cruz, e a cruz, né, quando eu falo de cruz, não é uma madeira, não é isso? Mas a cruz, quer dizer, Jesus na cruz, ele é o triunfo de verdade, ele é um rei de verdade, mas que um rei que triunfa não porque resolve todos os problemas, ou porque tem todos os inimigos vencidos, mas triunfa pelo amor. A cruz, gente, não deve estar focada no sofrimento de Cristo. O sofrimento aconteceu, né? Nós vemos o sofrimento dele pelos relatos do Evangelho, mas não é o sofrimento a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, a mensagem de Cristo na cruz é o amor. Isto é, ele reina pelo amor. Ele reina como? Servindo. Ele nos faz triunfar de todo o mal que está presente dentro do nosso coração, que que se manifesta nos muitos problemas que nós temos, que a humanidade inteira tem. Ele nos faz triunfar como? Amando. Gente, nós estamos entrando, né? Hoje já estamos celebrando a liturgia do início da Semana Santa, que é o portal, né? O domingo de Ramos, chamado assim, da Paixão do Senhor também, é o portal para a Semana Santa. Mas volto a dizer, não é para a gente assistir a Semana Santa, não é um teatro de uma semana, né? Ou para nós termos um momento mais emotivo
relação a Deus, né? Muita gente fala assim, como o povo fica sensível na Semana Santa. Tem mais gente na igreja, as pessoas participam mais, é Semana Santa e Natal, né? São duas datas que as pessoas ficam mais sensíveis para Deus e para os outros. Bem, isso aí é uma parte emocional da gente, é uma parte emocional, sem problema. Mas a Semana Santa não é para tocar as nossas emoções. A Semana Santa é para transformar o nosso coração. Como? Deixando Jesus entrar, deixando Jesus ser o Senhor, para que tudo se dobre diante dele. Ela fala, né, que todos os joelhos vão se dobrar. Que joelhos são esses, gente? Não são os joelhos humanos, mas são as coisas que querem dominar, controlar o nosso coração, e que muitas vezes controlam e controlam o mundo do mal. Quando nós acolhemos Jesus no nosso coração, ele passa a reinar. De que forma? Ele vai transformando o mal em bem, e ele nos ensina, nos dá força, e por meio de nós, ele ama. E amando, ele triunfa sobre o mal. Amando, por isso que a Semana Santa não é um teatro a ser visto, mas algo a ser vivido. A Semana Santa ela tem que ser vivida, gente. Ela é o símbolo de todas as semanas da nossa vida que devem ser santas. Não é uma semana. Veja, a palavra de Deus fala que depois que Jesus veio, não tem mais dia santo. Não tem mais um dia especial, ainda que a gente guarde o domingo, né, e algumas festas como dias santos, mas são dias simbólicos, mostrando que todo dia é santo, toda hora é santo. O que quer dizer? Em todos os momentos nós pertencemos a Deus, estamos separados para Deus, para que Deus triunfe no nosso coração, reine no nosso coração, para que Ele sente no trono do nosso coração. Para quê? Para que, por meio do seu sacrifício, do seu exemplo na cruz de amor, Ele reina através de nós. E o reinar através de nós, gente, não é colocar a gente no topo do mundo. O diabo queria que Jesus estivesse no topo, levou ele lá em cima. Não é fazer a gente viver uma vida espetacular, viver uma vida onde não tem problemas, ou não tem dificuldades, não tem nada de ruim, uma vida de mar de rosa, uma vida de Alice no País das Maravilhas. Não, quando Deus ele reina em nossa vida, Ele nos faz triunfar sim, mas triunfar da maneira certa. Jesus fala, quem quer ser o maior, seja o menor. Quem quiser receber, sirva. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Gente, que agora nós vamos ver daqui a pouquinho, né, essas campanhas políticas que vão começar. Todo ano é a mesma coisa, todas aquelas promessas de muitos, né, que muitos não estão querendo, digamos assim, realizar. E vamos ver também muita gente com boas propostas, desejando servir de verdade, mas a gente sabe, que são poucos, meio a muitos, né? Então nós vamos ver as pessoas polarizando, uma esquerda do lado fazendo promessas mirabolantes de um mundo novo, uma extrema direita do outro lado também prometendo que vai acabar com tudo que há de ruim no país, e alguns vão acreditar em um, outros vão acreditar no outro, e nós vamos ver as coisas continuando do mesmo jeito. Nós sabemos disso, não estou falando nenhuma novidade, estou falando nenhuma mentira, porque a gente já assiste isso há muitos anos, né? Vem aquela gente, né, que ao meu ver, nenhum de um lado, nem de um extremo, nem de outro, é digno do nosso voto, mas cada um sabe o que faz. Mas dá uma olhadinha em um e outro, dá uma olhadinha nas propostas, dá uma olhadinha na vida, dá uma olhadinha do exemplo, dá uma olhadinha em tudo isso. Porém, gente, não é? Nós também não podemos dizer, está tudo perdido. Nós temos Jesus no coração, e a partir de nós as coisas se transformam. A partir de um coração, não é de promessas políticas, não é de promessas. Eu acho interessante, tem gente, né, que, nossa, tem uma paixão por fulano de tal, por partido tal, tem uma paixão por uma ideologia tal, sabendo que são falsos messias, sabendo que são falsas promessas, sabendo que aquilo não vai se realizar, mas não tem a mesma paixão por Jesus Cristo, o único que pode de fato mudar, que não fala mentiras, fala a verdade, mas que não governa.
em algum centro do mundo, em alguma capital do mundo, mas que governa dentro do coração humano. E quando o coração humano se abre, acolhe de maneira triunfal, o rei verdadeiro, não o rei triunfante, mas o rei que vence pela cruz, pela sua entrega, pelo seu amor, e a partir de nós reina no mundo, a partir das nossas ações, a partir daquilo que nós fazemos. Quando acontece isso, gente, o mundo é de fato transformado. Nós temos um rei, nós temos um partido político, nós temos uma promessa verdadeira, nós temos Cristo. Cristo sim deve ser a nossa paixão, o resto não vale a pena. Se vocês acharem que vale, sejam decepcionados. Se acharem que vale, caiam do cavalo. Se acharem que vale, acolham mentiras. Se acharem que vale, façam de tudo para defender aquele que você acha que vale, quando tudo está dizendo que não é nada daquilo, e seja feito de boa vontade. Por quê? Porque não tem. Ah, padre, mas se a gente for pensar assim, o mundo não presta. Não, gente, não é isso. É que o problema é humano, é coração humano. O coração precisa ser transformado. Muitas pessoas têm boa vontade, começam bem, têm bom desejo, querem, mas como o coração humano é corrompido, com o passar do tempo se corrompe. Somente Jesus é que renova o coração humano. É somente Ele que governa por meio de nós. Então vamos acolher, Jesus, nosso coração. Ele não é para jogar para Ele mantos e palmas, ainda que a gente cante, um dia isso tenha acontecido, mas para a gente estender para Ele a nossa vida, estender para Ele o nosso tempo, estender para Ele as nossas posses, estender para Ele o nosso chamado para a gente atuar no mundo e na sociedade, aonde quer que Ele nos chame, estender para Ele e falar: Jesus, entra, seja o rei, sente-se no trono da sua cruz e pela sua cruz nos ensine, me ensine a amar, mais do que isso, que me ensinar, me transforme, reina por meio de mim, que o amor exale do meu coração, saia do meu coração e entre no coração das pessoas, e assim, gente, o mundo é verdadeiramente e solidamente transformado. O ser humano sem Deus pode ter boa vontade, tem boas promessas, mas não dura nada. E nós vemos isso na história da humanidade há muito tempo acontecendo. Um governo sucede outro, governo sucede outro. Às vezes começa até muito bem, depois se torna por vezes mais corrupto do que aquele que sucedeu. Não é verdade? Se isso não for verdade, vocês me digam. Você tem uma coisa que eu tenho paixão, é por história. Se eu não fosse padre, seria professor de história. Gosto muito de história, gosto muito de ler, tenho até formação, posso até dar aula de história. Tem uma coisa por qual eu tenho muita paixão, mas ao estudar a história, você vê que o homem sem Deus, ele se corrompe, por mais boa vontade que tem. Jesus veio trazer uma solução verdadeira. Qual solução que Ele veio trazer? Ele reinar no nosso coração e através de nós reinar no mundo e transformar esse mundo no seu reino. Venha a nós o vosso reino, é o que a gente pede. Então peçamos essa graça, nos abramos a esta graça, que Cristo nos deu quando Ele morreu na cruz. Amém. Então diga comigo: Senhor Jesus, que o meu coração se abra para que eu possa recebê-lo de maneira triunfante, e a partir do meu coração reina na minha vida e em todos os lugares onde eu chegar, que o seu reino de amor chegue também. Amém.